Agenda Carioca. Carnaval chegando e para tudo se acabar na quarta-feira, não para esse casal que está na minha frente. Eles vivem o carnaval intensamente o ano inteiro. São casados, mas esse ano cada um vai estar numa agremiação. Que, aliás, é a primeira vez que isso acontece, né? Vocês sempre trabalharam em parceria em diversas escolas, mas em quesitos totalmente diferentes, o que não faz com que eles precisem assinar um NDA, mas sigam alguma ética de sigilo, até porque Marcelo Misailides, aqui na minha frente, tem o desafio, um dos segredos mais bem guardados, que é o que prepara a comissão de frente da mocidade esse ano. E Dani Marri, este ano vai estar preparando 2 porta-bandeiras, uma em parceria com a Ana Botafogo e outra independente, de sua própria autoria, e ela vai contar essa história aqui pra gente, para a Escola Imperatriz. Poxa, só de vocês conseguirem estar aqui hoje eu já agradeço, porque eu sei que cada dia, cada minuto agora até o Carnaval é uma bomba relógio, né? Exatamente, Antônia. Primeiro te dizer que é um prazer estar aqui participando da Agenda Carioca e a gente está nessa loucura mesmo. A gente, assim, termina o nosso dia de madrugada e a gente começa horas depois, assim, a gente está Cada minuto conta. Cada minuto conta, fim de semana direto, plugado. Às vezes a gente trabalha mais aos fins de semana do que propriamente num dia normal, porque mistura todo o trabalho que vem de produção, que a gente tem que ficar sempre atento, de olho nisso, né? Com a questão de ensaios mesmo. E são todos lá na Cidade do Samba? Vocês ficam indo para lá todo dia? Como é que é essa rotina? Varia muito, porque tem, às vezes, Cidade do Samba é o ponto onde que a gente faz as partes principais no sentido de criação, de ter mais autonomia, enfim, mas a gente também tem ensaios de rua, que são feitos nas comunidades das escolas, ensaios na Sapucaí também, né? Então, e você comentou que estava indo para São Paulo para fazer a fantasia, né? Tem uma questão mais complexa ainda com... Então, porque esse ano a Imperatriz optou em fazer a indumentária do primeiro casal num ateliê em São Paulo. Então a gente vai a São Paulo para fazer prova, para fazer ensaio com a fantasia e retorna. Aliás, uma reverência às porta-bandeiras, porque acho que muitas pessoas não sabem o quanto pesa uma indumentária. 40 quilos por aí? Para cima. Para cima. Quer dizer, e rodar, e dar aquele show, não é para qualquer mulher, é uma mulher de muita fibra, né? Tem que ter muito ensaio. E me conta das suas meninas esse ano. Então, o primeiro casal é formado pela Rafaela Teodoro e o Felipe Lemos, que já é um casal que vem dançando junto há bastante tempo. E aí eu faço toda a parte de produção e ensaios deles, que quem apresenta esse casal é a Ana Botafogo. E o segundo casal é a Larissa e o Yuri, que é um casal jovem que está começando a se despontar no cenário carioca. E aí você bola toda a coreografia na verdade, e ajuda nessa produção. Né? É um grande conjunto. E a gente trabalha junto com o carnavalesco a questão da melhor indumentária para eles e os ensaios de área e a preparação física, sobretudo. Eu já me antecipei aqui, não expliquei muito bem, não apresentei direito o Marcelo. Vamos dar um passo para trás, porque é muito importante contextualizar de onde vem, para onde vem. Veio de longe, veio do Uruguai, chegou no Rio de Janeiro em... Atividade, mas vim pequenininho, vim com 6 anos. E, enfim, sou se tornou brasileiro. Tem que encher a boca para falar, né? Com muito orgulho, primeiro bailarino do Teatro Municipal, em 1991. Ele continua, ele é o retrato de Dorian Gray, né? Ele não continua com a mesma cara, né? Não envelhece, mas já faz um tempinho. E a paixão pela dança, pelo samba, foi natural essa transição de carreira? Não foi não. Eu acho que assim, a minha história começou no teatro, como você falou, em 91, mas o que acontecia é que, de uma certa forma, o carnaval também estava se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Ele estava saindo de estruturas tradicionais de desfiles de samba para começar a ganhar um contorno muito mais de show, de internacionalização de espetáculo. Então precisava cada vez mais, nessa disputa que é o carnaval, que todo mundo olha o carnaval como uma festa para se divertir, para brincar, mas no fundo é uma competição. E ninguém está lá de brincadeira, o pessoal quer ganhar. E aí existe uma disputa que
é quesito a quesito, como a gente está falando aqui agora, né? E nesses quesitos, os aspectos técnicos que envolvem um show começam a fazer parte. Na época que eu entrei no Carnaval, haviam em comissão de frente 2 grandes nomes. Um era Fábio de Mello, que era um coreógrafo já destacado de dança contemporânea aqui no Rio de Janeiro, que tinha estudado na Europa, e o Carlinhos Jesus, que era um baluarte da Mangueira, que já estava também muito bem estruturado, estabelecido como artista disso. E as outras escolas estavam meio à deriva. Dá esse óculos aqui que você vai ficar entre os elementos tradicionais de comissão de frente, ao se inserir nesse aspecto dos grandes espetáculos, né? E aí aconteceu que... E a comissão de frente sempre teve essa importância que ela tem, quer dizer, nos últimos... Pelo menos que eu me recordo, eu acho que ela virou... Até esse limiar dos anos 90, ele era uma ala mais tradicional, onde o que fazia a variação de pontuação era a qualidade da indumentária, alguma questão específica de como que aquele conjunto se deslocava, o desenvolvimento temático, elementos assim. Mas não tinha tanta pirotecnia. Não tinha. Mas a partir dos anos 90, começou a ficar claro que a dança era a linguagem que melhor se adaptava ao quesito. Porque esse era um quesito que você podia ser feito, como eu falei, por os representantes tradicionais da velha guarda, como podiam ser feito por mulheres grávidas. Foi um enredo da Vila Isabel que teve uma comissão marcante na Vila Isabel, mas podia ser feito por circenses, por atores, por diversos grupos de gêneros diferentes. Mas a comunicação da relação visual com quem utilizava os argumentos da dança em si conseguia um resultado estético melhor. Então, esse é um nicho que os coreógrafos começaram a ganhar campo na dramaturgia das comissões de frente. Perfeito. Então foi ali, eu tinha um grande amigo chamado Marcos Lunes. Ele era produtor do meu espetáculo. O meu espetáculo chamava Nijinsky e era coreografado por Fábio de Mello, que era um desses 2 grandes coreógrafos do Carnaval. E ao ele ver o processo criativo, ele via que eu desenvolvia mais às vezes do que o próprio coreógrafo, né? No sentido do conceito das ideias, do elemento da corporidade dos movimentos, enfim, da definição estética da própria coreografia. E ele era genro do Fernando Horta, que era presidente da Unidos da Tijuca. Então, ele falou assim: Marcelo, você tem que me ajudar. Não tem ninguém para fazer frente que eu conheça a esses coreógrafos. Eu preciso de você e tal. Eu me lembro que eu não estava nem aí, eu estava fazendo temporada de final de ano em São Paulo, com o grupo Cisne Negro, estava fazendo quebra-nozes lá, e de tanto insistir eu acabei topando de participar. Foi assim que eu entrei no Carnaval. Você imagina, faltando 2 meses para o Carnaval, isso é inadmissível hoje em dia. Mas eu entrei assim, formamos um elenco no qual a Dani participou também. Você fazia parte da... Fez parte da minha primeira comissão de frente. A gente já trabalhava juntos, porque a gente tinha uma sociedade de uma escola de danças em Juiz de Fora. Aliás, essa é a primeira história de uma sociedade que acaba nos negócios e começa no amor. Normalmente é o contrário, né? Acaba o amor, a gente salva os anéis, salva o negócio. Mas... Pois é, a gente escolheu uma outra estrada. Bom, vamos voltar para aqui, essa história é ótima. A Dani é de Juiz de Fora, empresária, família do ramo imobiliário, adorava, né, dançarina, e o Marcelo foi se apresentar com a Ana Botafogo. Ela tinha 14 anos. Que a gente tinha 14 anos e, enfim, foi a comemoração de aniversário de uma escola de balé na qual eu fazia parte, e essa figura chegou lá para dançar com a Ana Botafogo, e a gente se conheceu, e 2 anos depois a gente montou uma escola de balé em Juiz de Fora. E aí, quando ele foi convidado para fazer essa comissão, e aí ele me recrutou e eu vim, e nunca mais saí do Carnaval. Mas até então era uma relação profissional. Durante uma década a gente teve uma relação...
em relação a isso, 10 anos depois só que a gente começou a namorar. Foi... Bom, aí você veio para o Unidos da Tijuca, foi um ano meio problemático, né? Fala um pouquinho do amadorismo dessa época, do tipo de perrengue chique que você passava. Só para você perceber que para você definir quem vai dirigir a comissão de frente, você começa 2 meses antes, você imagina todo o resto do que é uma produção profissional, que você tem que pensar em toda uma estrutura do que você pretende fazer, não só coreograficamente, artisticamente, desenvolver figurinos, etc. O tempo é exíguo demais, você fazer uma seleção de um elenco específico para isso, né? E a gente tinha um enredo que era a Vênus de Botticelli. Era aquele quadro das ostras, né? Daquela ostra famosa e tal. E, que está em Florença, porque, não tá? na verdade, sim, o enredo era Vasco da Gama. E a Vênus de Botticelli foi o quadro que você resolveu fazer na comissão de frente, falando não, meu da amor, vinda. não. Da Vasco da Gama. Do Vasco da Gama foi depois, foi 2002. Acho que o Não, enredo sobre o Marcelo. Vasco da Gama, acho que foi Não, depois, não? Marcelo. Com toda certeza. Era as ostras que a gente fazia assim. Vou pedir Vasco ajuda para os da Gama. universitários. Ah, não, sim, não. Vai ter quem tem razão. Coreografia até hoje. O enredo era sobre o Vasco, o navegante Vasco da Gama, é isso mesmo. Ô, Marcelo, as mulheres sempre têm razão. É verdade, não, eu já não me lembro mais. Isso, Aliás, eu não tenho muito apego às minhas obras. O enredo era Vasco da Gama e você utilizou a Vênus como inspiração para... Mas o fato era que, assim, falando do amadorismo, é que assim, a coisa foi caótica. A gente ensaiava com coisas que desapareciam. As pessoas iam testar uma roupa, por exemplo, né? E depois esqueciam no lugar, né? Ninguém se lembrava onde deixou. Era o dia do desfile, eu não tinha o figurino da principal. A saia da Dani desapareceu. A gente teve que pegar uma toalha do restaurante para improvisar uma saia. Improviso era a palavra de ordem na época, né? O improviso tem limite. Aquilo era uma catástrofe anunciada. O motorista não sabia chegar na avenida. Você pegou um motorista que de Juiz de Fora? Não, eu não sei. A escola escolheu alguém que veio não sei de que cidade e ele não sabia como chegava Ele não sabia como chegava na avenida. Mas imagina, ainda ele assim, pegou o lugar mais caótico vocês ganharam, do trânsito. né? Vocês subiram para o grupo especial, né? Foi nesse ano? Não, esse ano que a gente despencou. Desceu. Ah, bom, ups. Mas é sinal que falar de futebol no samba não funciona. Falar de Vasco da Gama era por isso que realmente não funciona. E aí, isso acaba que contamina o júri. Contamina o júri. Além disso também, enfim, acabou que a gente entrou num caos. Eu me lembro que a escola estava já anunciando assim que era para entrar e a gente desesperado para chegar na avenida. Que loucura. Olha, eu ia passar essa entrevista toda te falando detalhes disso, mas assim, só para te dizer assim que a partir daquele ano eu falei para o presidente, olha, você não precisa nem me contratar financeiramente falando com relação ao contrato, mas eu só faço se eu pegar do início e tiver autonomia total para decidir, porque se depender dessas equipes, era fracasso o tempo inteiro. Foi nesse ano que eu comecei a ter total autonomia de criação e aonde que realmente a gente começava a colocar elementos possíveis de comunicação através da dança. E aí, naquele ano, no grupo de acesso, a gente foi a melhor comissão de frente e desfilava nas campeãs. A escola desceu e subiu, foi assim, ela só bateu e subiu, né? Porque... E naquele mesmo ano, no desfile das campeãs, a comissão de frente da gente era mais competitiva do grupo especial. E aí a gente veio num viés de um crescente nesse sentido. E você se apaixonou pelo... Eu acho que assim... Como é que... Quando vim para ficar, esse aqui é o meu lugar. Quando é que bateu essa certeza? Eu acho que assim, tem uma questão que eu não queria sair por baixo, aquela provocação de você... Você tinha uma estreia porque caótica. a primeiro impacto de você chegar na avenida realmente é um pouco surreal. Né? Para quem não é habitué disso, você entrar naquilo é como entrar no Coliseu, né? Você, quando começa a chegar, que você faz a curva e de uma hora para outra você tem 70 mil pessoas vibrando, ou para você vencer ou para você cair, não é? É uma loucura. Aí você matar, né, ou morrer ou viver, não tem outra escolha, né? Então,
é uma coisa que acaba se introjetando em você como se fosse um desafio pessoal. E aí não queria sair dessa experiência nessa condição. E aí eu tive a sorte de poder escrever páginas muito mais interessantes dali para frente. Vou falar um pouquinho dos estandartes. Ele coleciona pelo menos 5 estandartes. Comissão de frente sempre foi seu cartão de visita. Em 2015 foi vencedor com a Beija-Flor, não foi? A escola foi vencedora e você foi campeã. Mas em 2018 ele resolveu experimentar uma fatia de bolo um pouquinho maior e assinou como carnavalesco da escola. Um enredo que você, todo mundo vai lembrar, que falava dos Frankenstein, dos monstros, monstro é aquele que não sabe amar, não é isso? Isso, esse era o título do enredo, o nome do enredo. A Beija-Flor foi a escola que eu passei mais anos Bota a foto do trabalhando. casal comemorando na avenida, porque eu não sei se foi nesse ano, mas esse amor se encontra na vida, é muito lindo. A gente comemorou muitas vezes. Eu estava vidrada assistindo você subindo lá para os estúdios da Globo com a Dani para falar da vitória daquele ano. Foi muito. A Dani está muito contagiante. Em todas as páginas do Carnaval, ela está sempre comigo. Mas a Dani tem essa questão da importância, porque eu estou sempre em mais visibilidade. Mas a gente sabe que para qualquer coisa ir à frente, precisa ter alguém sempre com o pé no chão, sabendo até que ponto você pode ir na loucura e voltar. Porque você só ir é muito complicado. E nesse ano que a gente ganhou, inclusive, esse campeonato na Beija-Flor em 2018 com o meu enredo, foi o ano que eu precisei demais dela, porque realmente desenvolver todo o enredo e todas as encenações e todas as alegorias é um processo insano. Precisa de muito mais do que um ano. Precisa muito mais do que um ano. E eu, na verdade, eu embarquei nisso muito a pedido do Gabriel Davi, que o Gabriel Davi atualmente é o presidente da Liesa, e naquele momento ele estava justamente experimentando um pouco mais essa questão da gestão da escola. Ele estava se aprofundando de fato na questão do carnaval. E ele sempre teve uma visão realmente de desafios mesmo, né? E naquele ano ele tinha me dito: Marcelo, o que você acha que a gente pode fazer para impactar mais o carnaval? E eu naquela ocasião falei assim: Gabriel, me dá uns dias que eu vou pensar alguma coisa a respeito disso, que eu vou te sugerir algum tema de alguma coisa que a gente possa fazer. E como encenador, eu fico pensando o seguinte: qual é o ponto da comunicação que é mais interessante para esse momento? E a gente estava vivendo um momento muito complicado no Brasil, politicamente, socialmente, numa série de esferas, onde que havia todo um processo de uma crise política, de corrupção. Um ano de disputa eleitoral. Uma série de questões, de temáticas desafiadoras para a sociedade. E um dos enredos que espelhava isso era a obra de Mary Shelley, Frankenstein, que estava fazendo 200 anos. Tinha essa coincidência. Tinha essa coincidência em relação à obra de Mary Shelley e o momento que se vivia. Então, eu fiz todo um carnaval espelhando uma realidade nacional, vamos dizer assim, em cima de uma obra que estava comemorando 200 anos. Projetou muitas dores e muitas... E aí sim, aí tinha uma coisa que o samba soube trazer com muita clareza esse momento. A gente também tinha um pano de fundo de uma peça que tratava dessa questão de como um ser humano enxerga o outro, né? Quem é o criador e quem é a criatura? Quem é um verdadeiro monstro na sociedade, né? Então era sobre essa abordagem que a gente pegou um tema que era um discurso necessário para a sociedade, uma reflexão, porque o carnaval também se propõe a isso, mas também com uma pegada que... Você conseguiu pegar o tema e atualizar para o drama, para a realidade que o país vivia. É uma releitura, né? E uma releitura, mas era uma releitura que era uma mas que loucura, refletia dores coletivas, refletia monstros que todos temos no armário. E assim, era uma coisa que era complicadíssima, porque eu passava a manhã e a tarde no barracão trabalhando as questões alegóricas e desenhos de indumentária, desenhos e etc. Na parte da tarde e à noite ainda
falando com compositores, lidando com imprensa, lidando com toda a comunicação da escola, e na parte da noite para frente fazendo coreografias, encenações, etc, etc, etc. Você só foi dormir em março, né? Só fui... Olha, tinha noites que eu dormia no hospital, de tanta loucura que foi. Que loucura. De tanto Você desgaste. falou do Gabriel Davi e esse ano é um ano, quer dizer, esse ano de 2025 passou, foi um ano marcado pela essa mudança de 3 dias de desfile. Como é que você percebe essa redistribuição? Isso foi positivo para o setor? Excelente, não só eu acho que para a cidade, inclusive, porque prolonga a estadia do turista, você tem mais possibilidades, você aumentou 50% a possibilidade de ingressos. De receita também, de receita também para bancar o espetáculo. A verdade é que eu acho que 6 escolas de samba numa noite é pesado, até para quem é amante do carnaval. Então, com 4 escolas... Eu nunca conseguia ficar uma noite inteira. Eu sempre cheguei, ou chegar desse dia que eu ia chegar mais cedo, ou desse dia que eu ia sair mais tarde, mas realmente é puxado. E outra coisa, Antônia, que acontecia frequentemente, que as pessoas às vezes não chegavam na primeira e iam embora bem antes da última. Muito frustrante para ficar nessas colocações e não ter a última pegava a avenida lotada. Quase vazia, e a primeira igualmente. Aliás, pela metade. Tem cena sua na chuva. Quais foram as condições mais adversas que vocês já trabalharam? Olha... a chuva é sempre um castigo, porque você não chega para desfilar faltando meia hora. Você já está na concentração 3 horas antes. E você ficar embaixo de chuva, horas de entrar no desfile, é extremamente desgastante. Assim, e depois você entrar com aquele gás todo. E não só desgastante para o componente, como também para as alegorias, para as fantasias. Aquilo destrói tudo. Você vê uma obra, às vezes, do ano inteiro... ruindo. Ô Dani, você como estava sempre na produção, você escondia dele esses BOs, deixava ele para ele não deixar ele tão estressado? Você levava, você ficava segurando, tentando resolver os problemas sem levar tudo para o chefe? Algumas coisas a gente consegue esconder dele, mas a maioria não. Ele é muito presente, sabe? E muito cabeça dura, que a gente às vezes se pega, se briga no trabalho, porque trabalhar com o Marcelo é complicado, porque tem coisas que estão na cabeça dele e que a gente não tem acesso. Mas se você não consegue traduzir, ninguém mais. Você não tem melhor pessoa para estar nesse lugar. Quando o componente chega, porque a gente tem um grupo que já segue a gente há bastante tempo. Mas quando o componente novo chega, a primeira pergunta que eu faço, está preparado para se jogar num abismo? Porque é um pouco isso. Ele começa a explicar o trabalho daquele ano e a gente, na verdade, consegue materializar... Tem um enigma aí entre... muito tempo depois, sabe? Ele já visualizou tudo, então, mas é difícil. Isso. Ele tem a cena pronta na cabeça dele. E... vocês que traduzam. Porque ele não traz referência pra gente, tem alguma coisa que ele quer copiar ou que ele quer se inspirar. Não. Gênio, né? Gênio. Ele cria, eu não diria gênio, eu diria trabalho. E ele é muito persistente, então... se ele traz uma ideia, por mais que você fale não vai funcionar, ele vai tentar todas as possibilidades, sabe? Então, isso é uma coisa também muito bacana para a gente que trabalha. Essa sociedade está dando certo. O que o artista faz só é seu ofício. Não tem nada de genialidade, né? O que existe, sim, é um comprometimento de realizar alguma responsabilidade pela qual você consegue ter uma noção de ponto de chegada, né? E eu acho que essa entrega que é importante em todos os profissionais que eu acho que são bem-sucedidos hoje em dia, tem essa relação concreta de entrega, né? Porque eu acho que genialidade é legal quando a gente fala de pessoas que realmente transcendem, quando a gente começa a pensar o que é um Beethoven, o que é um Shakespeare para a literatura, o que é Leonardo da Vinci, um Einstein para a ciência, enfim, e pessoas assim. Outras pessoas são excelentes profissionais. Por exemplo, Pitangui. Não sei se ele é gênio, mas ele é um excepcional profissional. Estou chutando aqui, né? Mas que eu acho que pessoas que se dedicam profundamente a um ofício e fazem de forma magnífica. Mas Marcelo Misalis deixou sua marca no Hall da Fama do Carnaval. Uma pessoa muito esforçada. Podemos dar um spoiler do que a comissão de frente que vai homenagear? A escola vai homenagear a Rita Lee esse ano. Sim, vai homenagear a Rita Lee. E é só isso que você pode falar? Ou... Não, eu acho que assim,
é muito. A comissão de frente é um efeito, é uma situação de alguns instantes, que na verdade não tem como você falar de um trailer, de uma cena de ação, se você não a ver, né? Então, o que posso dizer é que é uma síntese, vamos dizer assim, da Rita Lee como um todo, né? Ela não no sentido só do que é a obra musical, mas das características da Rita Lee como mulher, daquilo que ela trouxe como motivação maior, como uma voz feminina, Dos padrões que ela para os rompeu. padrões que ela rompeu, para aquilo que ela significa, né? Tem uma frase muito emblemática da Rita Lee que eu gosto muito, que ela diz assim, que as mulheres no Brasil têm duas mulheres de envelhecer. Ou elas são dondocas ou se transformam em bruxa, né? Porque enquanto o tempo faz mal à dondoca, quer dizer, o tempo enriquece cada vez mais a mulher bruxa, né? Então, acho-se linda essa frase dela, né? Esse é um dos tópicos que eu tento me basear fio. como lema, mas não que necessariamente vai entrar nesse assunto, né? Mas essa ideia da mulher desafiadora. Isso aí. Os recursos financeiros para É, bancar esta festa, quer dizer, isso deveria ser orçamento público, já que existe uma calculadora do ROI, do retorno que esse investimento traz para a cidade, e está mais do que provado que a arrecadação de ISS extrapola né? Qual é o subsídio que a gente recebe hoje? olha, o que eu acho que, primeiro, assim, até respondendo a tua pergunta, assim, a importância do Gabriel Davi é absolutamente singular. Assim, nos 2 anos que ele está à frente da Liesa, a evolução foi maior do que nos últimos 20, 30 anos no Carnaval. Foi uma evolução rapidíssima, não só na questão de infraestrutura geral, nas questões de receita. Ele triplicou, mais do que triplicou as receitas das escolas de samba em menos de 2 Eu anos. soube porque ele é leonino nos contratos, inclusive, em Não, prol da genial. Liesa. Ele está colocando o carnaval mais ou menos num patamar profissional como é o Rock in Rio. Ele está colocando numa agenda internacional o Carnaval do Rio de Janeiro e dando cada vez mais infraestrutura para todas as agremiações. Ele está trazendo ele está tentando agregar o público jovem de volta ao Carnaval, que é uma coisa que também é muito importante. Formar nova plateia, né? Formar plateia, pessoas apaixonadas pelo Carnaval, inserir cada vez mais o Carnaval na agenda da cidade como um todo, muito embora, como a Dani diz, já existe uma agenda nas comunidades onde as escolas atuam, né? Mas é preciso também tornar isso tudo acessível. Então, tem eventos também na Cidade do Samba para turistas, os mini desfiles que acontecem próximo do final do ano, entre novembro e dezembro. Em homenagem do Dia do Samba. No dia do Dia do Samba. Então, tem vários eventos. Agora tem ensaios técnicos, que eu acho que também essa é uma ideia do prefeito Eduardo Paes também, de ter uma agenda maior em todo o processo que liga do Réveillon até o Carnaval, de eventos fortes em relação à cultura carioca, à cultura da cidade, Essa dessa inteligência identidade. desse calendário, né? Exatamente. De trazer tudo. Que faz com que o Rio de Janeiro ferva de dezembro a fevereiro, março. A gente vai observar. Inclusive, eu estive recentemente em Niterói conversando com o presidente Daniel Tur e subsecretário de Cultura e a vice-prefeita Isabel Son, e eles estavam falando da festa que Niterói vai fazer no Caminho Niemeyer, uma semana antes dos desfiles, né, com algumas escolas que não necessariamente vão participar do grupo especial, mas para a gente já trazer o turismo, para a gente já estar pulsando isso antes Sim. dos desfiles chegarem no sambódromo. Eu acho isso importantíssimo, porque o samba, como é o maior traço da identidade cultural brasileira, ele tem que ganhar esse protagonismo cada vez maior, tal qual a Argentina sabe utilizar o tango. A Argentina utiliza o tango maravilhosamente o ano inteiro. A todo ano, nós turistas, quando queremos visitar país vizinho, a gente tem a maior... sempre pensa na agenda se a gente consegue assistir Encaixar um show ou de não. tango, alguma coisa assim, que é a coisa peculiar de lá. E aqui o turista que vinha, se ele não chegasse na semana de um desfile de escola de samba, não tinha nada para ver.
Isso que é real. Ou se ia num ensaio de quadra, era uma situação muito frágil do que realmente representa a força do carnaval, com suas indumentárias, com seus enredos, com a riqueza dos seus sambas, das suas composições. Enfim, essa estética única dessa festa. Então, eu acho que isso está abrindo assim, um canal maravilhoso, não só para a cidade do Rio de Janeiro, porque isso agrega no turismo, enfim, como também como fortalece esse traço cultural que estava entrando numa situação meia de ficar só com as pessoas já mais antigas que curtiam o samba. A gente percebe que agora o samba começa a ocupar um lugar de novo que já estava sendo tomado pelo funk, que já estava sendo dominado por outras culturas, né? Você está na Mocidade há quanto tempo? Não, estou há 2 anos. 2 anos. Tô há 2 anos. Escola de samba é tipo partido político que a gente fica... Não, eu digo o vai seguinte... para lá, vai para cá. Não, você ficou muitos anos na Beija-Flor, sim, mas... É mais como se fosse um time de futebol. Que... Você vira casaca, então vira não, casaca. Por exemplo, eu tento não trabalhar com a emoção, porque o que interessa é você ser técnico. Se eu entrar como um torcedor, eu sou uma figura rendida. Eu tenho que ser absolutamente coerente em relação às minhas decisões, não por achar que essa torcida é assim, vou fazer assim. Não, eu tenho que oferecer, eu tenho que ser um profissional que oferece um trabalho voltado à razão, não à emoção. Então, é como assim, hoje em dia nos times de futebol, o técnico não está funcionando, troca, coloca outro... Né? Então, o que as escolas de samba fazem a cada final de ano de carnaval, eles formam um novo time para fortalecer as frentes que não estão boas. Então, muda carnavalesco, muda coreógrafo, mudam casais, pode mudar tudo. E as escolas que sentem que aquele quesito está rendendo bem, eles mantêm aquele quesito e vão. Então, cabe ali aos presidentes das escolas, como se fossem cartolas do futebol, organizarem e contratarem boas equipes para desenvolver o mesmo enredo. baralho, né? É um embaralha, distribui e dá de novo. Quer dizer, às vezes as relações se desgastam, mas os talentos são esses. Quer dizer, ao invés de todo ano novos chegam, mas os grandes, os baluartes... Mas uma coisa importante que você falou é isso, que tem que dar química. Tem que dar match. Às vezes você tem um profissional, que são excelente. 2 profissionais muito bons, mas eles de repente não combinam na linguagem ou não estão afinados no mesmo discurso. E aí o resultado, aí ou bota uma pá de cal de vez ou salva aquela relação, né? Isso é muito louco, porque às vezes você tem escolas muito fortes, com nomes muito fortes, e às vezes aquilo não funciona. E é uma grande disputa de egos no fim do dia, assim. Onde é que a vaidade entra em que... A vaidade no mundo entra em tudo quanto é lugar. Não é à toa que o diabo diz que o pecado que ele mais gosta é a vaidade, né? Então, a questão é que é muito importante a maturidade para você saber neutralizar a vaidade em função de objetivos comuns. Então, esse é um dos grandes desafios que tem que se ter em nome... Por isso que, que os presidentes que realmente vivem a escola com intensidade acabam, às vezes, tendo um olhar mais refinado para o que eles precisam na formação de cada equipe. Dani, e a gente está, infelizmente, chegando perto do fim. Eu queria saber se estão te assediando muito para saber... Sobre essa comissão. Como é que é essa... eu sou um túmulo. Você é um túmulo. Até mesmo porque, você viu, ele falou. Aliás, não, tem que assistir. Você quase... Não, eu acho que eu devo ter algum cartaz, porque realmente para conseguir que ela viesse, eu sei que eu tive que usar muito o meu super trunfo. A Dani gosta mesmo de ficar abaixo da linha de radar. Aliás, você tem feito também um trabalho lindíssimo junto a Dalal Oscar no teatro. Conta um pouquinho dessa empreitada. Isso é o maior presente que eu ganhei. Do teatro não, do balé, né? Eu falei que balé que está completando 50 anos. Foi um presente que eu ganhei, o convite que eu recebi dela e Daniela, de estar junto com elas. Na verdade, eu falo que eu sou uma grande aprendiz ali dentro, sabe? Porque estar ao lado da Dalal é maravilhoso. Então, imagina, chegou para revolucionar. Se ela só fizer o que ela faz bem, imagina, estou ali, estou aprendendo. Você vai ser a Gabriela da vida da Dalal. Tomara, que a Dalal merece. A Dalal é uma personalidade
Bom, do eu Rio sou de Janeiro, da suspeita para história, falar, minha enfim. tia querida, que O balé esteve deve aqui no demais programa, ela. inclusive. Bom, vou aproveitar e vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer esse fim de semana, se eu tiver tempo para fazer isso tudo. Vamos lá conferir aqui as dicas da agenda carioca para esse fim de semana. No Jockey, o Rio Open reúne grandes nomes do tênis, como João Fonseca e Sebastian Baez. E fora das quadras, as novidades prometem disputar a atenção com qualquer tie-break. O Leblon Boulevard traz muita gastronomia, moda e ativações esportivas para o público do torneio. E para viver o carnaval, o Beco do Rato retorna com o seu bloco de rua, que termina em um grande baile de carnaval dentro da Casa de Samba. Às 14h, o cortejo sai pelas ruas da Lapa, retornando ao bar para o encerramento com mais música, comandada por Moisés Marques. O bar do Zeca Pagodinho prepara uma programação especial em todas as suas unidades, com muito samba, shows diários e o tradicional buffet de feijoada, servido no sábado, domingo e segunda, de meio-dia às 16h. Assinado pelo chefe Toninho do Bar Momo, a feijoada traz os acompanhamentos clássicos e opções veganas, como muqueca de banana da terra. No centro do Rio, o Alfarabi mantém a feijoada fixa no menu, a partir de R$ 62,00, e apresenta uma programação dedicada ao carnaval de raiz. Entre os destaques está o tradicional baile do André Diniz no sábado de carnaval, a estreia do bloco do Chico Alves no domingo e a feijoada de apuração na quarta-feira de cinzas. Quem também aposta na feijoada de carnaval é o bar Raiz Nutella, na Tijuca. A casa funciona num esquema especial de sábado até quarta-feira de cinzas, sempre a partir de meio-dia, e não cobra ingresso ou cover artístico. O espaço ainda conta com uma área Kids. Para quem prefere fugir dos blocos de rua, o bar Bukowski, em Botafogo, apresenta o Off Carnaval, com noites de rock, karaokê, baile à fantasia, concurso de fantasias e o tradicional bloco Não Deixe o Rock Morrer. Vamos falar agora do serviço. Que dia que a Mocidade se apresenta? Qual é a ordem dos desfiles? Imperatriz, Larissa, Rafaela? Como é que a gente tem que ficar ligado? Onde é que a gente acompanha? A primeira escola a desfilar Você vai ser a primeira? no domingo. Nós somos a segunda escola de domingo, a Imperatriz. A Rafaela e o Felipe vão vir logo atrás da comissão de frente, que é o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. E o segundo casal vem à frente da bateria. E o segundo serviço é, na segunda-feira, a primeira escola a desfilar, que é a Mocidade, a comissão de frente. Segunda-feira, dia 16, não é isso? Ou é 16 ou 17? Agora é o segundo. É um dos dois, mas eu vou ficar... Sua hora vai chegar. Como eu tô ligado, É segunda. como a gente não dorme, a gente já vai... E aí, já planejaram tirar férias depois? Para onde é que vocês vão? Como é que é a descompressão? Ainda não. A adrenalina fica muito alta durante muito tempo? Então, eu costumo falar que assim, a gente já está acostumado com essa pressão, né? É pesado? Mas a gente ama o que faz. Então, as pessoas falam, vão tirar férias? Não, a gente vai mergulhar em outro projeto. Então, É verdade, a gente sai de uma loucura, entra no outro. E às vezes a melhor forma de você sair... Uma coisa engraçada essa pergunta, porque realmente a melhor forma de você sair de um estresse é focando em outra coisa. Se você vai pro nada, você às vezes fica down. Dá um blues, né? Não fica legal, não. Tem que entrar alguma coisa para te resgatar. Novidade, porque se você ficar ali... Porque, por exemplo, se vai tudo bem, você fica numa coisa, e agora? O que eu faço para... Como é que eu me supero, Como né? é que eu me supero? Que é uma coisa chatíssima, que parece que você tem que tirar um coelho da cartola toda hora. E se você vai mal, você vê aquilo como se faltasse um oceano para chegar a ter uma nova chance. Em looping, né? Nos erros. Em looping, pensando por quê, qual foi o erro da decisão, sabe? E situações que são imponderáveis do momento. Como Pensamentos tóxicos. Não, e outra coisa, né? O carnaval é imponderável o tempo inteiro. A gente falou há pouco da chuva, a gente falou há pouco de uma Vamos série de usar essa coisas. palavra, que essa palavra Porque, explica tudo. Olha só que espetáculo maluco. Incêndios, Você- falhas, carros que quebram, quer dizer... Pois é, porque você monta tudo no barracão durante um ano. Aí você desmonta tudo da noite pro dia, sai carregando pela madrugada, monta rapidamente tudo e entra para ver no que Nem dá. essas florzinhas de Lego eu consigo montar, que já caiu umas 5, imagina um desfile. Imagina um desfile e você contar com 3.000 componentes que cheguem lá na hora certa, que façam a sua parte. É uma loucura, é uma Papo de loucura. maluco. Papo de maluco, um espetáculo que às Vocês vezes parecem você tão tem normais. no teatro 20 pessoas, você tem problema para substituir, imagina 3.000. É loucura.
Não, e tem a coisa de que quando termina um carnaval, você nem sempre vai continuar naquela escola, porque às vezes você troca de escola. E aí é um novo olhar, né? Um novo estudo na comunidade, que eu brinco que trocar de escola pode. O coreógrafo só não pode trocar a produção. É isso aí, tá certo. Time que tá ganhando, a gente não isso mexe. aí. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. Semana que vem tem mais Agenda Carioca aqui no podcast da JBFM. Se você curtiu, peço que compartilhe. Obrigada, Dani. Obrigada, Marcelo. Prazer, Antônia.